um tema de compartilhamento, né? Compartilhe a fé, compartilhe a fé, não apenas tenha a fé, mas compartilhe a fé. E eu queria passar alguns princípios para a gente compartilhar a fé, porque quando você compartilha a fé, você mesmo aumenta a sua fé. Quando você compartilha a fé, você aumenta seus fundamentos, seus valores, seus princípios de fé. Tudo que eu ensino, eu aprendo. Tudo que eu falo, eu ouço. Tudo que eu transmito, eu recebo. Muitos de nós perdemos a conexão com a fé porque a gente não compartilha, a gente não passa adiante, a gente não tenta mover os corações para Deus, e aí a gente perde o contato com aquele primeiro amor, vendo gente se convertendo, vendo gente amando a Jesus, mudando a vida, deixando os pecados, deixando uma vida triste, deixando uma vida sem esperança, para viver uma vida de gozo, de alegria, de esperança em Deus. Não é uma vida sem problema, mas é uma vida de esperança. Não é uma vida sem luta, mas é uma vida de esperança. O que o mundo não tem, que a gente tem, é a esperança. Nós sabemos que na pior das situações, o fim da nossa vida é o início da nossa vida. 90% das pessoas que estão aqui não se converteram assim, vou lá na igreja hoje, vou ver se Jesus fala comigo. Não, uma pessoa te comunicou coisas da Bíblia, te comunicou coisas de Jesus, te comunicou coisas da fé, de alguma maneira, e isso te aproximou de uma célula, de um culto, de um evento, de um musical, mas foi o amigo, a ponte, que te conduziu à oportunidade de entender melhor o Evangelho, e ter uma experiência pessoal com Jesus. O evangelismo pessoal é o melhor instrumento para a salvação de alguém. Falar de Jesus, influenciar, mesmo que você não feche o ciclo, mesmo que depois você esteja na igreja, o pastor pregou e tudo mesmo, mas aquele evangelismo pessoal, aquela conexão, aquele testemunho de fé, aquela base relacional ali, foi fundamental para a pessoa se abrir para o evangelho. Muitos de nós não temos feito evangelismo. No máximo a gente convida, aparece lá na igreja, vai lá no musical, mas a gente não tem falado pessoalmente de Jesus. E quais são os motivos? Primeiro, ignorância. Simplesmente não sabemos o que fazer. Não entendemos ainda que o pouco que você saiba é muito mais do que o que aquela pessoa já ouviu. Um versículo que você fale, um testemunho de que Deus fez na sua vida, um testemunho de como que Deus mudou o seu casamento, isso pode salvar alguém. E você está preocupado de não ter conhecimento, de não ter condições de passar adiante o evangelho. Isso é uma mentira do diabo. O que você aprendeu aqui, a história que você aprendeu aqui, ela é suficiente para mudar a vida de alguém. Segundo, muita gente não evangeliza por temor. Simplesmente as pessoas têm medo de uma pergunta. E se perguntar o que eu não sei, se perguntar o que você não sabe, você vai falar assim: isso eu não sei. Mas eu posso pesquisar, eu posso perguntar. Simples assim. Quem diz que você tem que saber tudo? E outra coisa, essas perguntas cabiciosas que são feitas, você nem tem que responder. Isso aí é o diabo tentando desvirtuar do assunto principal. Você está falando do amor de Jesus e o cara está te perguntando se o dízimo é a coisa. Irmão, depois de falar disso aí, dinheiro é o último assunto. Vamos falar aqui do seu coração, vamos falar aqui das bênçãos de Deus para você. O cara quer arrumar uma polêmica, para quê? Para fugir do assunto principal. Terceiro motivo pelo qual muita gente não evangeliza: indiferença. Infelizmente, tem um monte de gente que diz que recebeu Jesus, foi agraciado pelo amor de Deus, mas não está nem aí para os outros receber a mesma coisa. Não está nem aí. Não tem aquela alegria de ver gente se convertendo. Não tem aquela alegria de ver gente sendo transformada. Falar do amor de Jesus o tempo inteiro.
Para compartilhar nossa fé em Cristo, é necessário, primeiro, sensibilidade à voz do Espírito. Sensibilidade. O Espírito Santo está o tempo inteiro falando, fala de mim, fala agora, aquele ali, ó, aquele ali, ó, aquela ali, ó, convida agora, fala agora, solta um versículo agora, liga para essa pessoa agora. Mas se você estiver insensível, você não percebe aonde Deus quer te usar, você não percebe para onde Deus quer te levar, você não percebe as experiências ricas, gloriosas que você poderia viver. Olha, você não tem nem noção de quanta gente que já era para ter se convertido através da tua vida. Se você todo dia acordar e falar: Deus, para quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Me orienta, Senhor. Multidões se converterão através da sua vida. Você tem um raio de influência que eu não tenho. Tem gente que nunca vai me ouvir, mas vai te ouvir. Ah, pastor, mas eu, no meu trabalho, eu separo as coisas. Trabalho é trabalho, fé é fé. Só você que me faz isso. O diabo não faz. O diabo, ele quer demonizar tudo o tempo inteiro, em qualquer lugar. O diabo quer botar a gente para entrar dentro de creche e matar criança inocente. O diabo quer acabar com tudo o tempo inteiro. E o diabo não fala assim: não, creche de criança inocente lá de Blumenau, lá eu vou respeitar. O diabo não tem respeito por nada, só você que tem essa ética burra. Quantas vezes eu senti o Espírito falando: liga para fulano. Nossa, falei, mas nossa, não fala com esse fulano há uns 3 anos, sumiu da igreja, liga agora. Aí eu pego o telefone, ligo. Olha lá, ô fulano. Oi, aqui é o pastor Josué. A pessoa quase infarta. Pastor, não acredito que é você. Sou eu, pô. A lágrima começa a derramar, a pessoa começa a chorar, fala: só Deus mesmo para mandar o senhor ligar agora. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes? Pessoa vivendo um momento difícil, um momento de luta. Pessoa se afastou da igreja, querendo voltar, não tem força para voltar, porque o diabo botou a bola de ferro no pé dela, que a pessoa não consegue voltar para a igreja. Você é a resposta de Deus. Quantas pessoas que se afastaram da fé, uma ligação sua mudaria uma história, não de uma vida, mas de uma família inteira. Para compartilhar nossa fé em Cristo é necessário disposição em agir. Esse negócio de sensibilidade sem ação não adianta não. Isso é que nem sonhos sem tentar realizar. É frustração certa. Isso é que nem plano. Tem gente que é cheia de plano, nunca executa nada. Tem gente que é cheia de ideia, nunca coloca em andamento suas ideias. E tem gente que tem poucas ideias, mas bota para funcionar e tem resultado. Sim ou não? Alguém aqui já foi pescar? Pode ter pressa em pescaria? Come logo. Não vou nem botar isca não. Morde o anzol aí. É assim? Não, você fica lá. Aí o peixe vem, come a isca toda, tu puxa, vem um anzol sem nada. Aí você bota de novo, aí a isca cai do anzol que você não prendeu direito. Que raiva, odeio pescar. Eu não tenho paciência para pescar. Eu gosto de rede. Rede é bom, que sempre vem alguma coisa, né? Educação, gentileza. Se nós queremos levar o evangelho, nós temos que ter gentileza. Sabe um problema que eu acho naqueles que defendem as coisas boas lá no Congresso Nacional? Sabe qual é o problema? É que nós estamos vivendo guerra lá. Os caras estão todos errados, uma ideologia demoníaca, diabólica, que tem hoje nesse país, um judiciário perdido, que só aprova porcaria, mas aí, o pessoal do bem faz o quê? Qualquer coisa errada, faz o L, não sei o que lá. Isso não muda as pessoas, isso gera mais guerra, isso gera mais discussão. Tudo bem, no início estava com raiva, fez, não adianta. Se a gente tem que falar com educação, fala: ô fulano, pô, você viu aí, cara, você está querendo apoiar isso, mas não é bom não, não
Não é bom para os seus filhos, não. Você quer mesmo um banheiro, sua netinha está no banheiro e tem um homem fazendo xixi lá, você quer isso mesmo? Você acha legal para sua netinha isso? Você ajuda as pessoas a pensar com educação, quem está entendendo? Eu dei essa dica um dia desse para um deputado, falei, cara, essa forma de afronta não resolve, porque os caras, mesmo todo errado, todo podre, todo fedido, os caras são orgulhosos, não vão dar um braço a torcer, se nós queremos pregar o evangelho, nós temos que ter educação, gente, quem está entendendo? Educação, respeito. Se o cara falar, eu não quero o evangelho, eu odeio crente, pastor é tudo ladrão, você vai brigar por causa disso? Você ouve. Ah, você acha isso? Eu acho que você não conhece, senão você ia conhecer gente boa, você ia conhecer homens de Deus. Mas se você acha isso sem conhecer, você acha isso, o que eu posso fazer? Você não vai brigar, você não vai xingar, você não vai entrar em rota de conflito, não, respeito. Eu não tenho que agredir o que o outro tem, eu tenho que mostrar uma coisa melhor. Quando eu mostro uma coisa melhor, a pessoa larga a outra. Se eu chegar aqui agora para o pastor Felipe e falar assim, Felipe, está com fome? Estou aqui com o hambúrguer do McDonald's, quer? O que tu vai falar? Quero, pô, estou com fome. Quero 4. Aí eu falo assim, pastor Felipe, deixa eu te falar, está com fome? Estou. Olha, eu tenho um hambúrguer do McDonald's aqui, eu posso te dar. Você quer? Quero. Olha, mas eu tenho uma picanha maturada aqui, farofinha, top, um pedacinho de bacon, tá certo? E tem também um vinagrete aqui e tal, e tem até um queijo coalhozinho picadinho, com as linguiçinhas também, eu tenho aqui também, mas se quiser você fica com o hambúrguer mesmo, tu vai querer o quê? Pô, deu até fome. Vai querer o quê? Irmão, oferece algo melhor, as pessoas deixam o pior, quem entendeu? Oferece o melhor, mostra uma vida nova em Cristo, mostra a paz de Cristo, mostra o amor de Cristo, e é aí que está o quarto ponto. Qual é o quarto ponto? Se nós queremos compartilhar a fé, apresentemos Jesus. Apresentemos Jesus, é o quarto ponto. Você não tem que apresentar a igreja, não, porque a igreja batista é séria. Rapaz, tem um monte de igreja batista aí que está enfrentando suas lutas, sei lá o quê. Não, porque a estrutura da igreja é incrível. Gente, estrutura não salva ninguém. Ajuda, mas ela não é o suficiente. Ah, não, eu queria falar disso, daquilo. Não, fala de Jesus. Fala do amor dele, fala dos milagres dele, fala do poder dele, infinito, para mudar a vida de qualquer pessoa. Quando você está evangelizando alguém, você tem que ser cristocêntrico, você tem que focar em Jesus. Às vezes você fica discutindo, aí o cara pergunta para você, mas eu não concordo com o dízimo, que eu acho que aquilo ali tem gente que não pode dar, e aí você entra nessa discussão, com um cara que não sabe nem o que é o amor de Deus ainda, ele não tem condição de entender o evangelho ainda, meu filho, ele não tem condição de entender dízimo ainda. Se ele não entende nem para o coração dele o que é a fé, ele vai entender para o bolso dele o que é perder um dinheiro? Você está de brincadeira. Aí o cara fala assim, e o que você acha do bispo tal, do pastor tal, os religiosos famosos, que aparece na televisão, então, irmão, aí você, não gosto não, aí pronto, já começa a falar mal de alguém que não é teu inimigo. Você pode não gostar da teologia dele, do jeito dele, mas se ele está pregando o evangelho, que Deus use a vida dele, e você começa agora a entrar numa conversa fiada, não, porque, o que você acha da igreja tal, aí você daqui a pouco, eu não gosto muito não, daqui a pouco está você falando mal de outra igreja, isso não é teu problema, o cara está te tirando do foco, quem está entendendo? O diabo está desviando a conversa é Cristo, seu amor, sua bênção, seus milagres, seus ensinos.
o último princípio que eu vejo aqui é que se nós queremos compartilhar nossa fé, nós não podemos parar só na evangelização, falar de Jesus e apresentar a fé e levá-lo a confessar Jesus como o Senhor da vida. Não. O discipulado é instantâneo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê aqui no texto, a gente vê uma coisa incrível. Prosseguindo, versículo 36, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Gente, Filipe já falou de batismo. Filipe apresentou Jesus, falou: ó, esse aí de Isaías 53 que você está lendo, é Jesus, o Salvador. Ele é assim, assim, assim. E deixa eu falar mais, todo mundo que se converte, que entrega o caminho a Ele, tem que ser batizado, declarando a sua fé pública no Senhor. Já foi falando, já foi discipulando, já foi levando adiante, já foi lá na frente, não ficou, olha, então aceita Jesus e tá bom. Não! Já foi falando que é compromisso, que é aliança, já falou que é igreja, já falou que é fé. Gente, nós demoramos muito para falar os detalhes da fé, sobre Bíblia, sobre oração, sobre trabalhar na igreja. Aí o cara que se converteu, ele perde o primeiro amor, ele vai esfriando, e aí a gente deixou de pegar ele ainda no primeiro amor, para conectar com a igreja e com a fé. Quem entendeu? O cara entregou a vida a Jesus, mesmo, dá trabalho na mão dele logo, converteu domingo aqui, domingo que vem, já pega ele, já bota ele ali, eu falo, vamos embora, vamos trabalhar. Teve um homem cético, a família, a esposa e a filha cristãos, ele cético. E aí eu estava indo para fora do Brasil, e eu ia no país onde ele mora, e aí a filha falou: pastor, encontra lá com meu pai, minha mãe e tal, eles vão receber vocês lá para jantar. Aí marcamos de eu ir jantar na casa dessa família, lá em Singapura. E aí, fomos jantar lá, e eu batendo papo, falo disso, falo daquilo, falo de um monte de assunto, e conversa para cá, conversa para lá, e fala. Ficamos umas 5 horas batendo papo, uma janta gostosa, maravilha, glória a Deus. E aí, ele veio ao Brasil, e aí, ele falou: pastor Josué que vai pregar domingo? O cara era cético em relação à fé, hein? Mas entrou na minha amizade, orei na casa dele, citei a Bíblia na casa dele. No final, conversamos tanto, no final, aí eu fiz o meu fechamento. Aí, ele veio aqui na igreja, no primeiro culto que ele veio aqui, ele aceitou Jesus. Aí ele tinha me convidado para jantar, estava devendo a janta para ele, combinei de uma janta, na segunda-feira, ou terça-feira. Aí encontramos para jantar. Aí na janta eu falei para ele assim: sexta-feira você tem compromisso. O cara era cético. A filha dele ficou me olhando assim, assustada. Eu falei: sexta-feira vai ter um Vida Vitoriosa. O cara só fica em hotel 50 estrelas. O cara só anda de executiva. É um baita cirurgião, o melhor de Singapura. Top! Vai para alojamento, irmão, sexta-feira, Deus tem um encontro contigo. A filha assustada, o genro: ai meu Deus do céu. Sabe o que ele falou? Tá bom, eu vou. Foi para o Vida Vitoriosa, não dá para perder tempo, quem entendeu? Domingo ouviu, segunda ou terça encontramos, sexta-feira já mandei para o Vida Vitoriosa, já foi para o Vida Vitoriosa, voltou no domingo explodindo de fé, um cara que era cético. Quando você vai muito lento, amigo, o camarada vai perdendo o que você semeou. Você tem que apresentar a fé e começar o discipulado, meu. Entregou a vida a Jesus, então agora vamos lá, agora começou a festa, vamos embora, agora é contigo. Comigo? Deus conta contigo. Mas eu sou engenheiro de Jesus. Mas eu sou manicure de Jesus. Mas eu sou astronauta de Jesus, aleluia. Onde quer que você esteja, você é um missionário. Onde quer que você esteja, você é um proclamador. Onde quer que você esteja, você é um transformador de vidas. Quem entendeu isso?
É isso que nós temos que fazer, gente. E eu queria te perguntar uma coisa: você tem feito isso? Você tem feito como Filipe, levado pessoalmente o Evangelho? Você tem levado o Evangelho e discipulado logo em seguida? Você tem apresentado Jesus? Você tem mostrado respeito às pessoas que você quer evangelizar? Você tem disposição em agir? E você tem sensibilidade ao Espírito? Que isso tudo faça parte da sua vida, e que Deus te dê muitos filhos espirituais. Amém?